Palavra do Senhor Jesus, Novo Testamento, que o Senhor deixou no monte, que faz parte da palavra da perseverança, a qual nós, Igreja de Jesus, devemos colocar em prática. Amém? Mateus capítulo número 6, versículo de número 9. Amém? Os irmãos acharam? Glória a Deus. Diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? O Senhor nos abençoe na sua palavra. Amém? Irmãos, essa mensagem aqui, na verdade, eu dei uma pincelada nela quarta-feira lá na célula. E eu estava lendo o texto sagrado e eu vi algumas coisas que eu não tinha visto antes. Por isso que é interessante você ler a Bíblia constantemente, né? Ter prática de leitura. Porque às vezes você lê um texto hoje e daqui a um ano o Senhor vai te mostrar algo que você não viu hoje. Então é interessante nós lermos a palavra do Senhor. Amém? Ser frequentes na leitura da palavra do Senhor. O Senhor fala por intermédio da sua palavra e nos dá direção e caminho por intermédio da sua palavra. Então que nós tenhamos prática de ler a palavra do Senhor. Esse texto que nós lemos aqui hoje, a palavra de Deus, é o sermão de Jesus. Ou seja, como eu disse pouco antes de lermos, se você observar lá em Apocalipse capítulo número 3, versículo 10, o Senhor dá uma garantia para o aspecto profético de Filadélfia, dizendo: se você guardar a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar da tribulação que há de vir sobre todo mundo para tentar todas as pessoas. Então, esse sermão que nós lemos aqui, juntamente com o capítulo número 5, capítulo número 7, eles fazem parte da nova aliança, ou do Novo Testamento. Jesus disse: um mandamento novo vos dou. E o Senhor, Ele está inserindo isso como mandamento. Da mesma forma que existem os 5 livros da Torá, existem também os 5 discursos do Senhor, que Ele traz um mandamento novo para nós. E que mandamento novo é esse? Ele enche o copo da lei, enche o copo da Torá. Eu já falei algumas vezes para os irmãos a respeito, por exemplo, do pé, como era na primeira aliança, como era na segunda, e assim sucessivamente. Isso não traz ao caso aqui que nós vamos falar hoje. Então o Senhor, Ele está respondendo uma pergunta dos discípulos e ensinando os discípulos a orar. Porque Jesus era um rabino, os rabinos tinham a sua oração. Então os discípulos estavam questionando e falando: nos ensina também, Senhor, a nossa oração, nos mostra também a nossa oração. E aí Jesus começa a oração dele, ensinando a oração que eles deveriam seguir, e Jesus diz assim: vocês vão orar assim. Amém? A primeira coisa que tem nesse texto que nós devemos anotar no nosso coração, irmãos, não no nosso caderno, mas se tiver o caderno lembrado também, o texto diz: vocês vão orar assim. Vocês é uma coletividade, amém? Vocês é um coletivo. Jesus diz: vocês vão orar dessa forma. E qual forma é que vocês vão orar? Jesus está dizendo: Pai nosso que está nos céus. Esse é o início da oração do Pai Nosso. Aquela é um clássico. É no campo de futebol, existe, né? Eu lembro quando a gente morava na fazenda, o pessoal se reunia de um lado do campo e do outro, se abraçava de uma forma meio estranha, um
levava a mão por baixo, um por cima. Eu nunca joguei futebol porque minha habilidade não permite, mas eles oravam essa oração. Pai nosso que está no céu, e ele, né? Então, o início da oração é o quê? Pai, vamos lá uma vez, para ficar bonito? Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Então, o Pai é nosso. Então, se o Pai é nosso, irmãos, está falando de uma coletividade. Jesus não disse, olha assim, Pai meu que está nos céus, o meu papai que está nos céus. Jesus disse, vocês devem orar assim. Vocês, porque ele estava ali com pelo menos 12 discípulos, dizendo, orem em coletividade. E quando vocês forem orar em coletividade, comece a oração dizendo, Pai nosso. Então o Pai é nosso. O Pai não é seu, ou só seu, melhor dizendo. O Pai é nosso. E o Pai é nosso porque Jesus nos fez filhos de Deus, amém? Amém. Por que Jesus nos fez filhos de Deus? João 1,12 diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todo, pois, quantos o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se você creu em Jesus, você tem um Pai? Nosso. Um Pai nosso. O Pai não é só seu, o Pai é nosso, irmãos. Na tua coletividade, Ele é nosso. Quando você está sozinho, Ele pode ser seu, mas quando nós estamos reunidos como igreja, Ele é nosso. Então, guarde bem isso. Romanos, no capítulo número 8, versículo 17, diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, se você é filho do Pai Nosso, ou do Pai Celestial, você é cordeiro com Jesus e herdeiro de Deus. Amém? Amém. Mas toda vez que a Bíblia diz herança, coroa, nós cantamos aqui, não cantamos? E ele virá, e tem a segunda parte que diz o quê? E ele trará o quê? Governo que está nele. A sua recompensa. Então toda vez que a Bíblia fala, ele trará a sua recompensa, ele está vindo com recompensa, ele vai te recompensar, ele vai dar a tua coroa, ser fiel até a morte, e você vai receber a coroa. Todas as vezes que a Bíblia fala isso, irmãos, ela está condicionando nós ao quê? A cruz. Ninguém vai receber a recompensa de Deus pelo sacrifício de Jesus. Nós receberemos, claro, que pela graça abundante trabalhando em nós, mas nós não vamos receber porque Jesus fez por mim. Eu vou receber porque Jesus fez através de mim. Amém? E Jesus é o Filho de Deus, é herdeiro. Eu também sou. Não, você é se você fazer por meio de Cristo. Cristo vivendo através de você e obrando através de você. Aí sim nós seremos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Primeiro a cruz, irmãos, depois a herança. O único ser que oferece a herança antes da cruz, ele se chama Lúcifer, Luzeiro, Real Bechahar, Satanás, Bembo, Diabo, sei lá o nome que você disse. Foi esse que apareceu para Jesus e disse, tudo isso te darei, sem esforço nenhum, se você me prostrar e adorar. Então, se nós temos um Pai nos céus, e esse Pai nos fez herdeiros e cordeiros, o texto é claro na segunda parte, dizendo que se nós de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então não tem como, irmãos, nós sermos herdeiros de Deus se nós não obrarmos através de Cristo, se nós não trabalharmos através de Jesus. Amém? Amém. Então, na coletividade dos irmãos, o Pai é nosso. O Pai é nosso, irmãos. Então você é filho de Deus. Agora, no que está inserida a tua herança com Deus, e a tua, vamos criar uma palavra, a tua coerência, cordeiro,
em Jesus, você vai receber se você participar dos sofrimentos dele. Amém? Amém. E o texto continua dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é profanado, o Senhor pecou. Não. No intermédio da santificação, nós santificamos o nome de Deus. Mas não vou falar sobre a santificação hoje. Nós vamos continuar o texto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Irmãos, tem como reinar de vida. Não precisamos esperar só no milênio, não. Podemos entrar em vida no reino, já usufruir dos benefícios do reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita nos céus. E aí o texto, mais uma vez, traz a coletividade. O texto diz: o pão de cada dia nos dai. Então, o pão nosso de cada dia nos dai. O pão é de quem, irmãos? O pão é nosso. E por que nós temos pão? Por que o pão é nosso? Por que nós temos pão? O pão que nós temos é para servir o outro. Amém? Se o Senhor te deu pão, não é para você comer, recomer, tricomer, por aí vai. Se o Senhor te deu pão, é para servir. Amém? Se nós olharmos em Atos 2, versículo 46, diz assim: diariamente eles perseveravam unânimes no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Então a igreja primitiva, aquela igreja primitiva, ela fazia o quê? Eles comiam pão junto. Quando nós oramos, por exemplo, ou recitamos aquele versículo bíblico, aquele texto bíblico que está escrito lá em Salmos sobre Davi: fui moço, sou velho, e nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Às vezes, irmãos, nós estamos querendo pão só para nós, não é verdade? Se tiver pão na minha casa, está tudo resolvido. Se eu tenho pão, muito pão para mim, está tudo resolvido. Mas o Evangelho, irmãos, nos ensina o quê? O repartir do pão. O Evangelho nos ensina a repartir o pão, tanto o pão literal como o pão espiritual. É o eterno repartir do pão. Então, se o pão é nosso, é para quem usufruir do pão, irmãos? Todos nós. Todos nós devemos usufruir do pão. Por isso que a oração que nós fazemos aqui na igreja, sempre, quando nós vamos tirar as ofertas, é que não haja o que vergonha ou prova no nosso meio. Porque se você está comendo pão lá de R$1.000 na sua casa, deve ter por aí. E tem um irmão que não tem ninguém, que não está comendo pão. E você não pode falar problema dele, azar dele. Isso não é o Evangelho do Senhor Jesus. Porque o pão é nosso. Nós não devemos, em comunidade, quando nós falamos o pão é nosso, nós não devemos ter essa mentalidade exclusivista, essa mentalidade individual, sendo que o pão é nosso. Então que você entenda que o pão que Jesus te dá é nosso. Se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Aí vai ter algum falando: nossa, o pastor virou comunista. Não, irmãos, eu virei bíblico. Porque o pão é nosso. O Evangelho está acima de ideologias humanas e satânicas. Amém? Amém. O Evangelho está acima das ideologias humanas e satânicas, promovidos pelo governo do anticristo, que a Bíblia nos diz que desde os primórdios ele já reina nessa terra. Se você acha que alguma ideologia que está aí fora na política provém do Senhor, você não leu a Bíblia, não entendeu ela. O Senhor não levantou nenhuma ideologia política. A vontade de Deus é que se cumpra logo o que está lá em Isaías, lá em Apocalipse 11. E os reinos do mundo passarão a ser do Senhor e do seu Cristo. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Que o Senhor tome o governo da terra novamente.
Amém? Amém. Então o pão, ele é nosso. E no partir do pão, irmãos, no partir do pão, no sentido espiritual, porque os irmãos lembram que no sentido espiritual a ceia é o quê? O partir do pão, a comunhão dos irmãos. Lembra de 1 Coríntios 10? Se tem um irmão que ele vem aqui só no dia da ceia, ele come o pão e vai embora, ele não ceiou. Ele comeu condenação para si. Porque a realidade da ceia está lá em 1 Coríntios 10. O cálice da bênção que abençoamos é o sangue de Cristo. E o pão que partimos é a comunhão do quê? Do corpo de Cristo. Meu irmão, não vou na igreja não. Meu irmão não vem não. Quanto tempo faz que o irmão não vem? Faz 5 anos, não tem casa aqui, tá? Só um exemplo, os irmãos vão entender. Faz 1 ano que eu não vou na igreja. Meu irmão pode trazer ceia para mim? Vou levar veneno para o irmão. Não vou levar não. Por quê? Não é o fato de tomar aquele cálice, comer aquele pão que te dá vida. O que nos dá vida é a comunhão do corpo de Cristo. O texto é claro dizendo que o cálice da bênção que nós abençoamos. O cálice da bênção que nós abençoamos. E a comunhão do corpo que nós partimos. Ou o pão que nós partimos, a comunhão do corpo de Cristo. Está vendo, irmãos, a realidade da ceia. A realidade espiritual da ceia. Então, o que nos faz abandonar esse pão dos irmãos? Ou a comunhão dos irmãos? Lá, irmãos, em Lucas 14, essa mensagem é muito importante, irmãos, que eu estou pregando hoje, porque depois dessa mensagem, e depois que a gente instituir o presbitério da igreja mais para frente, a gente vai mudar algumas coisas na igreja. Então eu gostaria que os irmãos recebessem no Espírito essa mensagem. Amém? Amém. Ela não está com gritos, mas está com realidade espiritual. Amém? Amém. Eu sei muito bem o que eu estou falando, para que os irmãos sejam edificados e entendam a palavra do Senhor. Amém? Lucas 14, 17 diz assim: o que nos faz fugir da comunhão, do partir do pão? O pão é nosso. E o que nos faz fugir disso? Ou por que fugimos disso? Lucas 14, irmãos, 17 diz assim: e a hora da ceia, e a hora da mesa, e a hora da comunhão, amém? É a mesma coisa. E a hora da ceia, aqui, essa ceia não é a ceia do Senhor. Essa ceia era uma festa, era uma comunhão de pessoas. O texto diz assim: enviou o seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Começaram todos, um a um, a desculpar-se ou excusar-se. Um disse: eu comprei um campo. Disse um: e preciso ir vê-lo. Rogo que te me tenhas por escusado. Essa é uma linguagem bem arcaica, mas é essas que são as boas para nós estudarmos. Comprei 5 juntas de bois. Disse o outro: e vou experimentá-las. Rogo que me deis por escusado. Outro disse: casei-me. Disse outro: ainda, e por isso não posso ir. O servo voltou e contou isso ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, eu fiz tudo isso, o que ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que se encha a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, olha as desculpas, irmãos, que foram dadas nessa festa. Se você der qualquer uma dessas desculpas para mim, está muito bem assim. Você chegar
você só não acelera muito. Se você chegar e falar, casei, não tem como participar da comunhão dos irmãos. Vou casar quinta-feira e não vai ter como eu vir o pastor Davi Feijó. Eu vou dizer, nossa, vá curtir o seu casamento. Se outro disse, olha, eu comprei um terreno, vou lá ver o terreno. Eu vou falar, nossa, que beleza, construiu uma casa boa. Mas você vê que para o Senhor da ceia, que é o Senhor Jesus, essas desculpas não são válidas? Para mim são válidas. Eu valio todas essas desculpas, mas para o Senhor são desculpas, irmãos. Então, o que nos faz correr da comunhão? Eu não estou falando do culto de domingo. Isso aqui é uma fagulha da comunhão. Não estou falando, o pastor está pregando porque eu faltei no culto. Não é isso, não. Eu estou dizendo o que nos faz fugir da comunhão. Pois se o pão é nosso, é necessário que nós experimentemos todos juntos. O que nos faz correr da comunhão? Você viu que para mim, eu estou falando de verdade. Se você chegar aqui e falar, olha, eu vou viajar, vou ficar uns 15 dias fora, é tranquilo. E também não estou falando isso, você é obrigado a vir todo mundo. Eu estou falando da comunhão dos irmãos. Você está conseguindo entender? Não estou falando de vir aqui no domingo e ficar 2 horas aqui, 1 hora. Estou dizendo de não se ter comunhão na mesa com os irmãos. E quando alguém vai perguntar, por que você não tem comunhão com os irmãos? Aí você diz, é porque eu casei. É porque eu estou comprando algo. É porque eu moro longe. É porque eu não gosto de gente. São desculpas que nós aceitamos, irmãos. Mas o Senhor, o Pai nosso, não aceita. São desculpas que eu aceito, mas o Pai nosso não aceita. Então o que nos faz sair da comunhão dos irmãos? Eu fui enganado, eu também. Pior de todos foi o Senhor. Eu fui traído, eu também. Pior de todos foi o Senhor. Ou não? Irmãos, Jesus, o viver humano do Senhor, nos garante muitas bênçãos, mas nos garante um juízo. Porque quando nós pomos a mesa, eu sempre brinco com a Tamires, falo para ela, ali, para mim, aquilo ali é um caixão, tem um defunto ali. Por isso que eu não gosto que a mesa da ceia seja toda enfeitada, mas eu respeito. Porque ali é um testemunho contra nós, irmãos, e a favor de nós. O que nos faz correr da comunhão dos irmãos? Então, quando nós falamos o pão é nosso, o texto está dizendo que a comunhão é nossa. Então não corra da comunhão. Ah, meu irmão é chato, que gente chato. Você também deve ser um dia. Ou não, você todo dia é feliz, legal, da hora. Ah, meu irmão, não sei o que. Não, irmão, são os nossos irmãos em Jesus. Está escrito lá em Mateus, no capítulo número 5, dizendo lá que se nós dissermos que o irmão é racá, nós vamos ser réus do sinédrio. E se nós dizermos que o irmão é rebelde, é moré, rebelde, nós vamos ser réus do guiedã de fogo. E isso não está só colocado aqui nessa comunhão aqui, mas na comunhão da cidade. Então preparamos o nosso coração para acertar e aceitar os outros irmãos também. Porque você olha e fala, aquilo ali é um crente, mas morreu, Jesus morreu por ele. A vida dele custou o sangue inocente do Senhor. Amém? Então, qual a desculpa que nos faz correr da comunhão? Você pode ter um monte de desculpas e eu também, mas Jesus não aceita muitas das nossas desculpas. Mesmo.
E voltando esses dias que eu mandei no grupo da igreja, pior do que fazer errado é crer errado. Então a minha obrigação como pastor é ensinar certo. Muito pior do que fazer errado é crer errado. Ah, eu não criei assim, eu não vi assim. O texto está aí, irmãos. O que eu ensinar aqui na igreja, pode ser que também é. Pega a Bíblia e vai conferir. Ah, mas eu aprendi de outro jeito. Texto. Reforma protestante, só a Escritura. Só a Escritura. Só a Escritura, irmãos. Isso aqui é a nossa regra de fé e conduta. Amém? Palavra meio pura, eu sei. Mas depois Jesus sopra no final. Amém? E aí o texto continua dizendo: perdoa as nossas dívidas. De quem é as dívidas? Nossa. A irmã fala, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o beijão do pastor. Só para dar uma risadinha de irmão. Agora que vai começar a esquentar o caldo. As dívidas são nossas. As dívidas são nossas. O que é dívida, irmãos? A palavra grega eu não vou colocar, não, mas dívida aqui é basicamente o que é devido por direito, ofensa e pecado. Então, os pecados, vou mudar aqui, porque dívida alguém vai falar, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com essa tribuna, não. Vamos mudar aqui, irmãos. Os pecados são nossos. E o que é os pecados são nossos? O teu pecado particular fere o corpo, irmãos. Ah, eu pego, mas é eu e Jesus. Não dá certo. Mas teria que não estar inserido em igreja. Teu pecado particular fere o corpo. Se você vive pecando demasiadamente, você está levedando esse corpo aqui. Os pecados são nossos. Num aspecto coletivo é assim que Jesus trata. Eu vou provar na Bíblia. Não é coisa da minha cabeça. Vou abrir o texto dele. Então os pecados são nossos. Se você, durante a semana, você peca deliberadamente. Aí chega aqui hoje, você traz o que para nós? Eu também trago, porque eu sou, eu também peco com os irmãos. Mas a gente vive pecando deliberadamente, não tem dentro de nós a vontade de mudar, nós vamos levedando mais. Então, qual é a preocupação? Eu tenho muita preocupação com a igreja, irmãos. Eu não quero que tenha 1000 crentes aqui, e que eu nem saiba o nome de uns 30, e que eles apareçam só na ceia aqui para me postar e falar, olha a igreja gigante que nós temos. Eu estou preocupado quando eu vejo vir outro irmão, eu falo, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai cuidar, explicar, ensinar os irmãos que estão chegando? Porque eu vou adiante dele um dia. Eu vou diante do Senhor um dia. Como está escrito em 1 Pedro 5, aos presbíteros, eu também sou presbítero. Apacento o rebanho de Deus que está entre nós. Não por ganância, não querendo ser dono do rebanho, mas ser exemplo. Então, o teu pecado individual fere o corpo. Aí o que você vai fazer? É o que os irmãos fazem na ceia. É o que uma igreja, a maioria das igrejas faz na ceia. O irmão que dá meia boca, ele não vai no culto da ceia. Porque ele acha que ele não comendo ali no pão e bebendo no vinho, ele está livre de comer indignamente. Mas irmãos, Mateus 18:15 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada por depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte a igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja,
trate-o como padrão. Porque onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou ali no meio deles. Ou seja, esse texto aqui é um clássico, todo mundo fala, o Senhor está no nosso meio. Esse texto, irmãos, é para resolver o problema. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, se o irmão não ouvir você, não ouvir as testemunhas do presbitério, não ouvir a igreja de Deus, trate ele como quem? Como ímpio. É isso que o texto diz. Porque os pecados são nossos. Os pecados são nossos, irmãos. 1 Coríntios 5, 2 diz o que lá? Vocês estão orgulhosos? Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo, vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza a expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente com vocês, eu estou em espírito, e eu já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Que vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue este homem a Satanás, para que o corpo dele seja destruído, e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz a massa ficar fermentada. Esse texto de Corinto aqui é um clássico, todo mundo deve conhecer. Lá em Corinto estava tendo um caso de um rapaz que estava ficando com a madrasta. E aparentemente dá a entender que até o pai desse rapaz, ele coabitava, quer dizer, ele deixava isso acontecer. E aí Paulo fala o que, irmãos? Que esse homem seja entregue a Satanás. Porque o pouco de pecado levanta a massa. Ou nós temos, irmãos, eu tenho de verdade. Eu tenho de verdade o entendimento que as coisas não são fáceis para os irmãos que chegam. Às vezes tem pessoas que eram enfiadas no mundo e elas vêm para a igreja e elas vão mudando aos poucos, eu sei disso. Mas, irmãos, se a gente pecar deliberadamente, nós feriremos o testemunho do Senhor e a igreja e a comunhão dos santos. Então, quando o texto lá diz perdoa as nossas dívidas, as dívidas são nossas. Aí às vezes nós vamos reunir aqui para cultuar, tão peso, por quê, irmãos? Aí o diabo, não, 5, 10 irmãos que vão pegar deliberadamente. Aí vamos jogar no diabo. Ele sempre tem parte de tudo isso. Mas quando que nós vamos saber que nós somos o corpo glorioso do Senhor? Eu entendo muito que há entre nós meninos no sentido de acabar de se converter, e há irmãos mais velhos. Mas o pecado não é livre para ninguém, irmãos. Não podemos viver pecando deliberadamente. Aí é difícil, clama a vida que você recebeu. É difícil para você e é para mim também. Clame a vida que você recebeu. Essa semana eu passei por um ocorrido, eu fiquei daquele jeitão. Se você não me viu bravo, queria fazer oração precatória. Sabe o que é isso? Amaldiçoar, mandar para o inferno, liberar demônios, morro infeliz. Só que daí o que vem sobre mim? O texto, eu conheço a Bíblia. Se for para mim só abençoar você, que falou, pastor, Pai do Senhor, como que foi seu dia? Aí Jesus fala, esses daí para meus pagãos, amam eles. Ame quem te maltrata, abençoe quem te maldiz. Eu dormi com ódio, acordei no outro dia com a Bíblia, pregando para mim. E aí você vai fazer o quê? O que você faz? Se o texto está dizendo lá para você amar quem te aborrece. Porque se for para me amar minha esposa, não tem dificuldade. Agora, difícil é amar quem fala mal, quem maltrata, quem mente,
que é meu inimigo. Eu não tenho inimigos, mas alguém pode se declarar inimigo. Mateus 5, irmãos. Se alguém roubar a tua túnica, dá a capa para ele. Se alguém não tapa no seu rosto, dá a outra face. Aí o texto fica gritando dentro da sua mente que você tem que se render à vontade gloriosa do Senhor. Porque o Senhor do universo morreu pelado na cruz. Deus Todo-Poderoso morreu ensanguentado pelado na cruz, irmãos. E você quer vida fácil? Eu também, eu quero, mas não terei. Eu quero, mas não terei. Você acha que eu quero passar prova? Nem quero, mas passarei. Você acha que eu quero dias maus? Não quero, mas terei. Nossa, que maldição, estou contando a verdade para você. Essa é a verdade do Evangelho. Agora você vai num lugar que só fala que você é rei, príncipe, que as nações virão para você. Não condiz com o Evangelho do nosso Senhor. Condiz com o Evangelho de quem leva a enxergar. Lúcifer, tudo isso te darei se prostrar. Amém? Então, as dívidas são nossas. Então, quando você pecar, pense bem. Eu também pego. Amém? Estou falando como alguém que já alcançou a santidade. Se eu alcançasse, eu já teria sido levado. Mas quando você pecar, saiba que você está ferindo o corpo. Os seus pecados não são só seus. São pecados dentro de um corpo. Amém? Amém. E o último texto aqui, irmãos, diz: e não nos deixe cair em tentação. E não nos. Então a tentação é nossa. E aqui eu não estou falando de tentação particular, senhor, eu estou falando da tentação coletiva. O diabo, irmãos, ele tem uma tentação coletiva para essa igreja. Não só para essa, para a igreja primeiro. Uma tentação coletiva. Para essa igreja. Quando eu digo essa igreja, a igreja primeiro. Nós somos a expressão da igreja do Senhor em primeiro, amém? Não só nós, os irmãos que estão reunidos por aí. Quem diz que tem candelabro não é o Senhor, não eu. Não é eu que falar que a igreja de Deus é aquela não. Quem diz é o Senhor. Então nós aqui somos uma expressão da igreja de Deus. Como tem um monte de irmãos em outras denominações nesse momento que são expressão também. E há uma tentação coletiva para essa igreja. Amém? Amém. A tentação coletiva para Éfeso era: você vai perder o primeiro amor. O que aconteceu em Éfeso? Perder o primeiro amor. A tentação coletiva para Pérgamo é o quê? Vocês vão casar com o mundo. Eis, gamo, casamento. Eis o casamento. A tentação para Pérgamo era: vocês vão se casar com o mundo. Por quê? Em Esmirna, que eu não citei, irmãos, aqui, começou a perseguição de Roma. Matava um crente, aparecia 20. E aí o diabo fez o quê? Se eu continuar matando, o mundo inteiro é crente. Vamos fazer algo melhor. É o mesmo Espírito que agiu por intermédio de Balaão. Por isso que em Pérgamo tem a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina? Balaão subiu um monte para amaldiçoar. O mago, o feiticeiro, subiu um monte para amaldiçoar. O Espírito do Senhor tomou a boca dele e disse: contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Eis que eu não posso amaldiçoar o que o Senhor já abençoou. E aí as profecias dele, não errou uma. E aí o que aconteceu? Ele falou: já que eu não consigo amaldiçoar, eu vou fazer esse povo se casar. Com quem? Com as nações. Aí colocou um monte de prostitutas perto da tenda de Israel. Até que Israel foi lá para dentro, viu o que estava acontecendo.
E a mesma coisa acontece em Pérgamo. Eis o casamento. Já que nós não podemos vencer matando, vamos vencer como? Unindo com eles. Aí o Estado chega através de Constantino e fala: agora vocês vão ser a religião oficial. Não é assim? Não foi assim, irmãos, há 4 anos atrás? Não sei você, 1º de janeiro, 2 anos atrás, eu estava quase em depressão. Porque o mito não tinha ganhado. Eu falei: agora o que vai acontecer nesse país? Esqueci que o Senhor Jesus é o Rei da igreja, irmãos. Esqueci que o Senhor está no controle da igreja. E pedi perdão ao Senhor. Eis o casamento. É só olhar para trás. Deu certo antes? Não. Vai dar agora? Você já sabe a resposta. Você já sabe a resposta, irmãos. Temos que votar? Sim. Votamos em quem pensa como nós? Sim. É votar e não devotar. Diferente de quem está lá, o Senhor está no controle. Amém? Amém. Agora, se você não concorda, está casado com o mundo. Me desculpa, é verdade. Se você acha que eu estou falando errado, você está casado. Mas a apresentação para Pérgamo é: eu tenho a espada aguda de 2 fios em minha mão. E eu vou separar esse casamento. Essa é a tentação para Pérgamo, irmãos. E para Tiatira, fala por intermédio de Isabel. Não precisamos mais do Senhor, agora nós somos a igreja. A santa e poderosa igreja fala por si. Toda vez, irmãos, que eu falar, ou você falar, ou qualquer irmão falar por si, ele fala por Jezabel. Aí eu vou parar de falar: não, abra a boca que eu encherei, diz o Senhor. É só você discernir o Senhor. E Sardes, qual foi a tentação para Sardes, irmãos? Sardes é o aspecto da igreja protestante. Tem nome de quem está vivo, mas está morto. Essa é a tentação para Sardes. É só nós olharmos para o nosso estado de protestantes, irmãos. Nós temos nome que estamos vivos, mas estamos mortos, velho. Como pode, irmãos? Eu me coloco nisso, eu não estou aqui nessa noite julgando a igreja. Eu estou pedindo misericórdia ao Senhor. Como pode um país que 80% dele é cristão e nós vivemos nesse estado de doente? Sardes reina entre nós. Tem nome de vivo, mas está morto. Eu me coloco também, tá? Eu estou aqui apontando, não estou fazendo nada, irmãos. Fazendo o mínimo possível. Era para nós estarmos em um avivamento. Era para nós estarmos curando enfermos, expulsando demônios, cantando: eu estou indo embora, sou peregrino. Mas nós não estamos. Fomos apaixonados, encantados com essa terra que o Senhor deixou por fora. Amém? Amém. Ou não amém? Amém, irmãos. Esse é o nosso estado. Em nome de vivo, mas está morto. Quando eu digo nosso estado, talvez essa comunhão não está morta. Graças a Deus o Senhor tem obrado. Mas quando o Senhor olha para ele, ele não vê o caminho, ele vê a igreja em ele. A igreja em ele. E por fim, Laodiceia. Qual é a tentação de Laodiceia? A rica, próspera, perfeita. Você olhava e falava: a igreja dos sonhos. Queria ir lá para a igreja de Laodiceia.
Mas o Senhor diz: você é pobre, cega, nu e miserável. Porque colocaram o Senhor para fora da igreja. Ele estava fora batendo e dizendo: eis que estou à porta e bato, e quando alguém vai abrir, deixar eu entrar. Então, irmãos, dentro disso aqui tudo, nós podemos aprender com eles. Agora, há uma tentação para nós também, irmãos. Há uma tentação para a igreja primeiro. E a tentação é nossa. Nós temos que, pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito da profecia que manifesta o testemunho do Senhor, não cair no engodo do diabo. Porque diferente de nós pensamos, Satanás, ele vence pelo engano. Se o diabo entrasse aqui e fosse nos dar os olhos para ver, tenha certeza absoluta que ele entraria transfigurado em um anjo de luz. E o mais bonito do panteão de anjos que estivesse. Tem certeza absoluta disso. Você acha que ele ia entrar de rabo e chifre? Nunca. Ele entraria dizendo: se você comer disso, você será como Deus. E quem de nós, se não o Espírito Santo não abrir o nosso entendimento, não comeríamos, irmãos? Porque a proposta é maravilhosa. Vocês serão como Deus. Julgamos a Eva, mas a proposta para ela foi: coma que você será como Deus. Quem de nós não gostaria dessa proposta? Então, que não caiamos no engano da serpente, porque diferente do que nós pensamos, ele se vem, ou ele vem manifestado em nome de luz. Agora, se nós vencermos o engano, que é a maior força dele, ele não tem poder contra nós. Então a tentação é nossa, irmãos. Eu não estou falando da tua tentação individual. Você tem a tua, tem a minha. Todos nós, cada um tem a sua. Eu estou dizendo no coletivo da igreja: o diabo armará uma tentação para nós. E nós temos que estar apercebidos, com os olhos espirituais abertos, para entender que é Satanás. Amém? Então, quando você decidiu ser igreja, não tem como você ser igreja sozinho. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados e dívidas são nossos e a tentação é nossa. Eu quero ser igreja online. Tem essa agora também. Engano da serpente, irmãos. Engano da serpente. Vamos fazer a live ali, irmão. Não precisa vir na comunhão. Ele fica lá comendo pipoca, tomando refrigerante, assistindo o culto. Engano da serpente. Aonde a comunhão nisso, irmãos? A não ser que o irmão esteja enfermo, a não ser que ele more longe, quebrou o carro, a não ser que ele não tenha condições de vir aquele dia. Eu gosto de ficar em casa assistindo culto online. Ainda tem que pagar no Google, tem irmãos pagando. Hoje tem culto online, para você entrar no Google Meet, sei lá, no programa, você vai pagar uma continha. Engano da serpente. Amém? Não caiamos no engano, irmãos. Não caiamos no engano. Vai ter irmãos aqui que eu tenho mais proximidade. Outros nem tanto. Mas são todos os meus irmãos. Vai ter irmão que eu gosto de falar com ele, outro não gosto tanto, mas são meus irmãos. Se nós corrermos da comunhão, irmãos, nós comeremos condenação para nós. É o que está escrito, irmãos, na palavra do Senhor Jesus. Por isso, porém, para muitos fracos, doentes e muitos que dormem, porque comem o pão e bebem o cálice de discernimento. Do que nós possamos entendermos, quando aceitei Jesus, o pacote vem junto. Não tem como: eu não quero essa parte. Não, você é obrigado a querer. Eu não quero. Amém, siga o seu livre-arbítrio. Mas a espada vai passar em você e em mim também. Ontem eu estava no fogo, hoje eu estou no fundo. É assim que o Evangelho do Senhor Jesus.
É assim com o Evangelho, irmãos. Não quero, como pastor, ter uma igreja que cai daqui, cai dali, cai no engano do diabo e cai nos braços do demônio. Não, vamos cair no Espírito, mas debaixo da palavra santa do Senhor. Amém. Amém? O diabo não nos enganará, irmãos. Depois está na live. Pega a live, abra a sua Bíblia e veja se eu estou falando debaixo do engano. É por isso que nós estamos gravando, para você ouvir de novo. Pegue lá e consulte texto por texto que eu falei. Veja se está na palavra. Paulo viu Jesus, irmãos. Ele foi pregar uma vez, tiraram ele da pregação. Não queremos ouvir você. Paulo viu Jesus e os bereanos, ele falava, eles estavam consultando o texto dele. Deixa eu ver se ele está falando a verdade. Essa é a nossa finalidade como crentes, irmãos. Porque Satanás se transfigura em nós Jesus. Amém? Então ouça a ministração, ouça a palavra, pegue a Bíblia, abra a Bíblia. Ele disse isso, deixa eu ver se está escrito. É isso, eu não tenho medo. E se eu falei alguma coisa que não provém do Senhor, não está no texto, eu subo aqui de novo, como já fiz, e falo, irmãos, eu estava equivocado. Porque eu vou dar conta dos irmãos. Perante, nós não cantamos? Fogo entre os olhos, fez eu me apaixonar. Imagina o Senhor da igreja lá com os olhos cheios de fogo. E nós vamos, o que é fogo, irmãos? Discernimento. Discernimento. Os olhos dele estão cheios de fogo, porque ele tem discernimento. Não tem como enganar o Senhor, irmãos. Na hora que ele olhar para nós, ele vai nos discernir. Amém? E por fim, só tem uma coisa aqui que é individual. O texto diz: dele é o reino, o poder e a glória. É dele, irmãos. É do Senhor. O poder, o reino e a glória. É somente dele. Dele é o poder, dele é o reino e dele é a glória. Nosso é o Pai, nosso é o pão, nosso é as dívidas, nosso é a tentação, mas dele é o poder, o reino e a glória para todos sempre, 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 sempre. Como o texto de Salmos diz, de eternidade em eternidade tu és, Senhor. Nada, irmãos, tirará o governo do Senhor. Apocalipse 4 e 5. Nesse momento, os céus estão plenos no governo do Senhor. Nesse momento está, como sempre deveria estar, o governo do Senhor nos céus. Todas as criaturas, todos os representantes legais dos céus nesse momento estão adorando o Cordeiro de Deus. Amém? E nesse momento, através da palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está tentando ser entronizado no meio da igreja. Amém? Tentando não porque ele é fraco, mas porque às vezes o nosso coração é duro. Tentando não porque ele não tem poder, mas ele quis, o Senhor desejou que o homem o servisse sem ser condicionado a isso, no sentido de que o Senhor não quer que você seja um robô. Ele quer que você o adore por aquilo que você enxerga através dele. Amém? Então, nesse momento, os céus já estão plenos. O Senhor está tentando ser entronizado no meio da igreja. Amém? O que nós faremos, irmãos? Se nós olharmos para a Bíblia, e aqui eu vou encerrar a palavra, tem dois polos, ou duas igrejas. Uma igreja traz descanso aos pés do Senhor. Outra igreja
faz o Senhor levantar do trono e ficar olhando no meio do candelabro para ver se ela está fazendo o que foi proposto. Qual a igreja nós vamos ser? A igreja que dá descanso aos pés do Senhor? O Senhor não precisa ficar levantando para ver se está fazendo tudo certo ou não. Ou nós vamos ser a igreja que o Senhor tem que ficar andando lá no meio do candelabro para observar o que ela está fazendo, se ela está fazendo certo ou não. Amém? Quando eu digo igreja, é porque eu te ensinei hoje que a tua, ou o teu, ou o meu pecado fere a comunhão dos irmãos. Você aprendeu hoje. Eu vou pecar, é só eu e Deus. Não, você está ferindo uma comunhão. Mas o que nós vamos? Vou sair da igreja para me parar de ferir a comunhão. Irmãos, nós recebemos do Senhor a qualidade para nós não vivermos em pecado. Nós recebemos do Senhor quando nós cremos o Espírito Santo de Deus, que testemunha Jesus dentro de nós e nos dá a condição de vencer os pecados, irmãos. Amém? Amém. Pare de falar, eu vou parar de pecar. Eu vou abandonar isso, eu vou deixar isso. Pare de falar isso. Diga assim, Senhor, sincero ao Senhor. Diga assim, Senhor, a vida gloriosa que eu recebi ao meu Deus, que essa vida se manifeste na minha vida e faça eu deixar de pecar. Se você tivesse poder para parar de pecar, você tinha parado. Você continua pecando porque você vai no seu braço, mas nós recebemos a condição dos céus, irmãos, de Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, vindo morar em nós. Chama essa vida lá fora. Vida de Deus que está em mim, saia, viva, desenvolva em mim, e você vai vencer os pecados. Tenho convicção e certeza disso. Não vai precisar de você parar, sumir da igreja. Não vai precisar de você abandonar a igreja e falar, não, se eu estou fazendo tanto para a comunhão, eu vou embora. Não, irmãos. Nós recebemos a vida gloriosa do Senhor para nós vencermos os pecados. Amém. É que você está tentando na sua força, no seu braço. Eu vou parar, não vai parar. É igual que amanhã é o dia que todo mundo começa a academia, né? Fazer caminhada. Segunda a gente começa. É a mesma coisa dos pecados. Eu pequei hoje, mas amanhã eu vou parar. Não vai. Por você não. Agora, se a vida gloriosa do Senhor viver em você, você vai conseguir parar de pecar. Amém? É só nós falarmos vida que eu recebi. Vida de Deus que eu recebi. Tome conta da minha vida. Tome conta do meu ser. E nós vamos parando. Amém? Nós vamos parando. Pecava 30 vezes, aí pega só 10, só 15, só 5. E logo cessa. Porque nós recebemos a vida do Senhor. Amém? Você coloca o pé no orar. Vamos cantar aquela parte do refrão. Teu é o rei, o poder e a glória assim. Ao nosso Senhor Jesus. Pertencem ao nosso Senhor Jesus.
Poderoso, um povo glorioso,
Jesus.